Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento apologético, ou seja, defendendo, a fé que uma vez foi dada aos santos. E não podemos nos calar diante de tantas heresias que temos visto e ouvido. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever, digitando lá no YouTube, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delagnese. Ajude-nos, compartilhe no Facebook, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Instagram e também no Twitter. Estamos aqui para defendermos a nossa fé, como eu disse. E nessa feita de hoje, nesse momento apologético, vamos estar falando sobre os pregadores de prosperidade. É errado ser próspero? É errado ser rico? Não, ao contrário. Eu trabalho dentro do marketing multinível e todo mundo sabe que o marketing multinível ele dá-nos um parâmetro de buscarmos melhorias, bens materiais para nossa vida, para nossa família, casa, carro, que não tem pecado nenhum nisso. O problema desses pregadores de prosperidade é quando eles distorcem a palavra de Deus para dar crédito àquilo que eles querem ensinar. Então é exatamente o que vamos mostrar aqui, esses grandes erros doutrinários, diabólicos, que esses homens têm levantado para darem crédito à sua palavra. Temos uma apostila aqui que escrevemos já aproximadamente há uns 15 anos atrás. Os pregadores de prosperidade é um câncer que está devorando a igreja de Cristo com as suas heresias. Então tem uns 15 anos que nós escrevemos essa matéria e resolvemos hoje colocar alguns fatos aqui dentro do canal do YouTube. Não será possível toda ela, mas vamos fazer alguns breves comentários. Dentro da introdução, abrimos essa matéria dizendo que talvez você não entenda por que eu digo que é um câncer os pregadores de prosperidade. Mas no decorrer, você vai entender dessa matéria, porque eles distorcem totalmente a palavra de Deus. E isso os leva a ser um câncer. Quem nos disse isso foi Judas, quando ele diz que esses tipos de pessoas que distorcem a palavra de Deus, eles são como manchas nas nossas festas de amor, pois eles banqueteiam e se apacentam a si mesmos, pois são sem temor. Judas também os chama de nuvem sem água, levada pelos ventos de uma parte a outra. Também compara eles como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas, ou ainda como ondas impetuosas do mar que escumam as suas abominações. Então Judas, ele os compara como algo repugnante, que é o que eles são. Temos aqui algumas pessoas que defendem essas heresias. Kenneth Cope, Murcerúrio, Benihim, Frederic Price, Kenneth Age, são alguns dos que defendem essa grande besteira. O pior que as heresias deles não param por aqui, porque veja o que eles têm a coragem de dizer. O pior é que o cristianismo em crise de cancro
nos diz que ele chama essas heresias de apenas a ponta do iceberg, né? Porque quando você convive, vê essas pessoas, a coisa é muito pior do que imaginamos. Ou seja, podemos dizer com toda certeza que se nós não nos movermos o mais rápido possível, em breve seremos como o Titanic que se afundou no grande mar. Nesse momento faço um apelo para todos os líderes que são sinceros, que é o momento de regaçarmos as mangas para combater esse câncer que está no meio da igreja, antes que ele corroa a nossa fé genuína em Cristo. Sei que não vai ser tão fácil assim, pois os alimentadores desse câncer ocupam algumas das mais poderosas plataformas dentro do cristianismo, pois controlam com os vastos recursos e sabem que perderão muitos milhões de dólares se desmascarado. Agora, uma coisa eu digo, a questão de ser fácil ou não pode fazer com que nós nos acovardamos, pois somos soldados de Cristo para batalhar pela fé. Judas, versículo 3. E até onde sabemos, o soldado verdadeiro morre no campo de batalha sem entregar os pontos ao inimigo. Agora veremos o que a mente diabólica pode falar e pensar sobre Deus. Vamos ao desenrolar da nossa matéria. Eu vou chamar esse comentário, a qual eu fiz aqui, de heresia sobre heresia, porque é a única classificação que podemos dar. Pois a confissão positiva, como é chamada, conseguiu criar um Deus que precisa ter fé para poder criar coisas. Parece brincadeira, mas é o que eles dizem. Só que, na verdade, eles distorcem a Bíblia em Hebreus 11, versículo 3. Só que vemos que essa tal argumentação não existe nas traduções originais da Bíblia, sendo que a Bíblia diz que nós sim entendemos pela fé que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e não que Deus teve fé para criar o mundo, como eles ensinam para os seus fiéis. Ainda mais porque Deus é Deus e não é o homem que precisa de fé para trazer as coisas à existência. Deus por si só é suficiente para dizer as coisas para que ela aconteça. Esses homens e essas mulheres só podem ser insano e mental. Veja se não é isso mesmo. Eles dizem que certa feita, há muito tempo, num planeta distante, vivia um bom Deus. E ele diz mais ainda, era muito parecido com você e comigo. Ele era um ser que tinha entre 1,88 e 1,90 de altura, pesava cerca de 90 quilos e cujo palmo media cerca de 23 centímetros. Parece mesmo até brincadeira de criança essa história, mas o mais duro que não é, e o mais duro de tudo isso, é que eles estão a ensinar isso e dizem até que são ministros de Cristo. Aí eles continuam dizendo que num belo dia, esse Deus teve uma tempestade mental e decidiu usar a força da fé para criar algo soberbo, que é o planeta Terra. E após a criação do planeta Terra, agora Deus tem o desejo de se duplicar a si mesmo. Então, ele cria o homem que também é um Deus igual a ele. E ainda mais, esse belo ser não está subordinado a Deus. Você pensa que as heresias param por aqui? Não. Olha só o que eles continuam dizendo. Pois eles dizem mais sobre essa criação de Deus. Deus ficou tão alegre com essa criação, porque agora ele dispunha de um companheiro cuja natureza era idêntica à sua. Um Deus que podia pensar como ele, ser como ele e fazer quase tudo quanto ele fazia. Assim Deus chamou essa cópia sua de Adão e deu-lhe completo domínio e autoridade sobre a criação inteira. Eles vão mais além dizendo que esse semideus tinha tanto poder que seu criador não podia fazer qualquer coisa na terra sem primeiro obter sua permissão. Adão era verdadeiramente um super ser. Podia voar como os pássaros, nadar submerso na água como o peixe. E isso não é tudo, pois ele podia ainda mais coisa. Agora, novamente, por um colapso cerebral, ele resolve criar a mulher. E para isso, ele coloca um sono profundo em Adão.
já que Adão era tanto macho como fêmea. Ele resolve separar as partes. Aí cria um ser humano belo chamado de Eva. Ou seja, quando eles, o homem dotado de útero, não quero nem mesmo comentar esse absurdo, pois é algo irracional, ou melhor, é algo diabólico. Ou seja, eles dizem que Adão era dotado de útero e por isso tirou a mulher de dentro. Eles chegam ao absurdo de dizer que houve um dia em qual Deus teve o maior fracasso da sua vida. E esse segundo dia, segundo eles, foi o dia na qual o seu anjo de maior confiança o traiu, tentando tomar o lugar dele. E não foi só isso. Esse anjo também fez com que o primeiro casal criado por ele também o traísse. E é exatamente por isso que dizemos que Deus foi um fracasso nessa história. Então veja que os absurdos não param aí. Eles têm coragem de dizer que Deus fracassou com a queda do homem de Satanás. Segundo eles, o fracasso de Deus foi tão grande que ele perdeu o direito sobre a terra e sobre o primeiro casal e, consequentemente, também sobre o resto da humanidade. Uma coisa, pelo menos, eu tenho plena certeza do nosso Deus, é que eles não estão falando, porque o nosso Deus jamais teve fracasso. Só se o Deus deles teve, o nosso não. Isso eu posso afirmar com toda a convicção da minha vida. Há mais uma coisa que eu quero ainda falar, é que muitos não sabem de onde deriva essa teologia da palavra da fé, da mente de Deus, que não é, porque se fosse, não sairia tantas asneiras que tem sido dita por eles. Tão logo, se não vai da mente de Deus, já sabemos de onde é que sai. Então, eu vou passar a você agora os relatos de quem deu corpo a essas grandes heresias, essas grandes afrontas e besteira dito a pessoa de Deus. Essex William, o verdadeiro pai do moderno movimento da fé, segundo eles próprios, pois muitas frases popularizadas pelos atuais mestres da prosperidade, como o que eu confesso, eu possuo, foram cunhadas por Ken Nietzsche, age como a palavra-chave para obtermos a vitória total. Eles também tomaram emprestado pessoalmente algumas declarações como essas que dizem: cada homem que nasceu de novo é uma encarnação divina, quanto era Jesus de Nazaré. Então veja a que ponto chega o absurdo deles. Jesus é filho de Deus e não uma criatura como nós. Então logo não podemos ser divinos como é Jesus, só mesmo na cabeça dessas pessoas com mente diabólica que distorce a palavra da verdade. Outro personagem, o Kenneth Hagin. Esse é o homem das experiências fora do corpo. Ele mesmo se jaquita de sua própria paranormalidade, ou seja, de experiências fora do corpo, aonde ele diz que várias vezes fez visita ao céu e inferno. Conta-nos os seus relatos que certa vez ele foi transportado de volta no tempo para ver uma de suas jovens da igreja cometendo adultério com o motorista num carro. Ele também faz um comentário sobre Marcos 11, versículo 23 e 24, só que de uma forma grosseira, pois ele a tira do seu contexto original, esse texto bíblico, dizendo que podemos obter tudo o que queremos, basta nós determinar e tomarmos posse do que é por direito nosso. Kenneth Copeland, dizer que os ensinos dele são heréticos é ser bem suave para com eles, pois ele pronuncia ousadamente como o maior fracasso de todos os tempos, programado atrevidamente, que Satanás venceu Jesus na cruz. Olha o absurdo que esse homem diz. Porque a Bíblia diz que ninguém matou Jesus, que ele deu a sua vida. Então Satanás não venceu. Esse era o projeto de Deus para salvar o homem. Veja o que ele continua dizendo. E não para por aí, pois ele descreveu Cristo no inferno com um espírito emaciado, exaurido, apequenado e verminoso. Ele também nos dá a interpretação equivocada de Marcos 10, versículo 30, que Jesus
nos prometeu 100 vezes mais, tanto aqui na terra como no céu. O exemplo que ele dá, veja como as heresias vão, cada palavra ficando mais inaceitável de podermos dar crédito a essas besteiras. O exemplo que ele dá é, você oferta uma por amor, o evangelho ganha 100 vezes mais. Oferta 10 e recebe 1000. Dá 1000 e recebe 100 mil. Dá uma casa no valor de 100, ou dá um avião, né? E recebe 100 vezes o valor do avião. Dá um carro e o retorno te dotará de carros por toda a vida. Veja que evangelho estranho, né? Veja que interpretação equivocada. Para esse tipo de pregador, o texto de Marcos 10, versículo 30 é um negócio muito bom. Até melhor que investir na bolsa de valores, já que ela pode cair. Só que isso jamais passou pela cabeça do escritor, pois ele conhecia o ensinamento de Jesus que havia alertado os seus discípulos, dizendo que não devemos ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo consome, mas sim ajuntar tesouro no céu, aonde nada disso pode acontecer. Mateus 6, versículo 33. Ele vai muito mais além, dizendo que Jesus era um homem muito rico, pois possuía um tesoureiro. E só tem um tesoureiro quem tem muito dinheiro. Bom, antes de mais nada, quero dizer que ser rico nunca foi pecado e jamais será um dia pecado. O pecado é termos o nosso coração preso no dinheiro, como faz a maioria desses homens que pensam desse modo. Como eu já disse, né? Na abertura dessa matéria apologética, ser rico não é pecado, né? É bênção de Deus. Mas distorcer a palavra de Deus para dar crédito que a riqueza é a bênção, né? Porque eles têm até o cúmulo de dizer que quem não é rico ou está sem fé ou está em pecado, que não é o que a Bíblia nos diz, né? Por que dizemos que ser rico não é pecado? Porque a Bíblia nos mostra várias pessoas que foram ricas, mas foram fiéis a Deus. Abraão era riquíssimo, Jacó, Isaac se tornaram riquíssimos, Jó era riquíssimo, Salomão era riquíssimo e tantos outros. Ela só não diz que eles tinham o seu coração no dinheiro como muitos desses homens têm, senão diriam que eles têm dito. Existe um provérbio não bíblico que diz, o sábio ajunta cada dia o que ele precisa comer. Ou seja, não precisa de grandes riquezas. Se tiver, amém. Glória a Deus, isso é bênção de Deus. Mas, neste mundo que vivemos, nesta vida, o que precisamos é de uma casa, é de ter o que comer, é de poder cumprir com as nossas obrigações e é de poder cuidar da nossa família. Que riqueza maior do que essa? Porque eu conheço pessoas que são riquíssimas, mas vivem na miséria. Eu conheço pessoas que não têm quase nada, mas quando você olha para ele, ele é riquíssimo. Talvez foi por isso que Paulo falou a Timóteo, seu filho na fé, que os que querem ficar ricos caem em tentação e até podem se desviar da fé. 1 Timóteo 6, versículo 10. Outro herético dessa turma é o Benihim, muito bem conhecido no nosso meio evangélico, até mesmo no Brasil, né? Tem o livro escrito Bom Dia, Espírito Santo, que é a maior falácia e a maior mentira do diabo, né? Mas vamos ver o que os absurdos que ele chegou a dizer. Mas parece um brincalhão esse Benihim. Nós até poderíamos não levar a sério, mas infelizmente temos que levar a sério, pois ele diz muitas heresias como essa, onde ele afirmou durante a exibição de um programa apresentado pela TBN em 26 de dezembro de 1991, nos Estados Unidos, que a palavra original dominai significa que Adão fazia tudo o que queria, ou seja, as coisas estavam sob o seu total domínio. Então ele podia voar com os pássaros, mergulhar no fundo das águas, com os peixes e muitas outras coisas ele podia fazer. Diz ele também que talvez você não acha isso um tanto estranho, mas sabe por quê?
É porque você não sabia que Adão era um super-homem e agora você o sabe. Rim também declarou que o Espírito Santo lhe revelou que as mulheres foram constituídas para dar à luz pelo lado dos seus corpos e não por entre as pernas, como acostumamos ver hoje, pois Eva foi gerada pelo lado da costela de Adão e que assim todos deveriam nascer, e não da maneira que vemos hoje. Foi o pecado que fez ficar dessa maneira. Talvez aqui está a maior heresia dele. Deus veio do céu, fez-se homem, tornou os homens pequenos deuses, voltou ao céu como homem. Ele enfrenta o Pai como homem, ao passo que eu enfrento demônios como filhos de Deus. Então veja as heresias que esse Benihim diz. E não para, né? Vocês percebem o que estou dizendo? Ele faz uma pergunta. E vocês dizem, Benihim, eu sou um pequeno Deus? Vocês são filhos de Deus, não é mesmo? O que mais vocês são? Pergunta. Se disserem, eu sou, vocês estarão dizendo que eu sou parte dele, certo? Ele é Deus. Vocês são prole dele. Vocês são filhos dele. Então não pode ser humanos. Então ele diz que somos filhos de Deus, não podemos ser humanos. Vocês não podem. Vocês não podem. Ele repete. Deus não deu nascimento à carne. Ele deu nascimento a uma nova criação. E a nova criação não é carne, sangue e osso. Pois nenhuma carne e sangue poderão herdar o céu. Por isso vocês são deuses. É o que ele diz. E ele continua. Alguns de vocês, na realidade, não ouviram o que eu disse, pois vocês dizem isso é heresia. Mas eu digo, não é heresia. Heresia é o que o cérebro louco de vocês está dizendo. É o que ele disse. Por quê? Ele argumenta que aqueles que contra-argumentam a sua teologia, a sua ideia de que o homem é Deus, são eles que são heréticos e não ele com as suas heresias. Benihim ainda diz mais heresias, como essas. Quando vocês nasceram de novo, a palavra tornou-se carne em vocês. Agora vocês tornaram-se carne da sua carne e osso dos seus ossos. Não me diga que vocês têm Jesus. Vocês são tudo quanto ele foi e tudo quanto ele será. Ou seja, olha a heresia. Ele nos compara a sermos igual a Jesus e até superior e ter tudo que ele tem. O que ele se engana é que Jesus é Deus, né? Que Jesus não é criação, que Jesus não é criatura. E nós sim somos criatura. O novo homem diz ele, eu sou como ele é. Isso é o que diz como ele é. Assim nós somos neste mundo. Jesus disse, vão em meu nome, vão em meu lugar. Não diga eu tenho, diga eu sou, eu sou, eu sou. Eis porque vocês nunca jamais, em tempo algum, deverão dizer, estou doente. Como pode estar doente se vocês são a nova criação de Deus? Diga, é assim sempre. E estou curado. Não diga, eu sou um pecador. A nova criatura não é um pecador, pois um Deus não tem pecado, pois nós somos a retidão de Deus em Cristo. Ele também teve a coragem de afirmar que Jó era carnal, pois proferiu palavras de medo e fez acusação a Deus. Ele não para por aí, pois ele diz que a boca de Jó era seu maior problema. Só que tudo isso só mesmo na mente de Benihim, pois Deus, o próprio Deus, deixou claro que quem era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1, versículo 8, e também em diante você encontra o relato de quem era Jó. Talvez de todas as heresias que já vemos desse homem, essa seria a pior que ele já disse. E ele ainda diz que é uma revelação de Deus. Veja, o homem, sinto uma revelação vindo até aqui, onde estou agora de novo. Vai acontecer aqui hoje. Eu senti isso enquanto me encaminhava para cá. O Espírito Santo assumiu o controle no nome de Jesus do meu corpo. Deus Pai, senhores e senhoras, é uma pessoa e ele é um ser trino por si mesmo, separado do Filho e do Espírito Santo. O que vocês disseram?
Não é heresia isso mesmo? Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa e o Deus Espírito Santo é uma pessoa. E ainda mais, cada um deles é um ser trino por si mesmo. Se é que posso chocá-los, talvez devesse. Há 9 deles e eu vou explicar a vocês como se dá isso. Deus Pai é uma pessoa com seu próprio espírito pessoal, com sua própria alma pessoal e com seu próprio corpo espiritual. E isso sucede também com Jesus e com o Espírito Santo. Então veja a que ponto chega o pensamento desses homens, né? A trindade que conhecemos, né? Ele a torna em 9 pessoas. São heresia sobre heresia. E veja o que ele vai continuar dizendo. Logo depois, Rim admite que estava errado, porque uma besteira dessa é terrível. Conto no que havia dito sobre essa heresia, só que o mais duro de tudo isso é que 2 anos depois ele volta a afirmar a mesma coisa, a mesma declaração que havia feito antes. Veja o que ele diz: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 indivíduos separados. Um em essência, um em operação, e posso adicionar, cada um deles possui seu próprio corpo espiritual. Há outro problema nesse fato que precisamos analisar, é que Rim disse que era uma revelação de Deus para ele, o que dá para seu povo, para entender que Deus tenha dado uma revelação falsa para ele. Então, Rim também diz para seu povo que ele não somente viu Deus num dos seus arrebatamentos ao céu na forma de um homem, mas que também podia até dizer o que Deus estava vestido naquela ocasião. Não merece comentário, né? Só que ela, atordoada pela declaração de Rim, diz: seria o Espírito Santo, nele Rim, é cônscio que poderia arrumar problemas. Respondeu resolutamente sim. Os absurdos desse homem chegam a me enojar. Só que o mais duro de tudo isso é que há irmãos nossos que ainda compram seus livros. Rim também diz que a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, tem palavras destruidoras da fé. Um exemplo, seja feita a sua vontade. O cristão jamais deveria pronunciar palavra como essa, pois segundo ele isso mostra falta de fé, já que Deus está obrigado a nos abençoar nesta geração. Muri Cerúleo é mais um desses pregadores, como já dissemos no começo dessa matéria, que ora estamos redigindo. Veja mais uma de suas heresias que ele diz: a forma que vi tinha mais ou menos a altura de um homem, de 1,83 metros, talvez um pouco mais, e o dobro da largura de um corpo humano, sem afeições distintas, como olhos, nariz e boca. O mais engraçado é que a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e sobreviver, quanto mais dá a Deus medida como o Muri Cerúleo faz. Vamos lá, quem são vocês? Vamos lá, digam, vamos lá. Diga, quem são vocês? São realmente na verdade? Olha o que ele induz ao povo dizer em uma de suas pregações. Vou dizer algo para vocês ainda. Vocês não estão olhando para Muri Cerúleo. Vocês estão olhando para Deus. Vocês estão olhando para Jesus. A propósito, quem são vocês mesmos? Como profeta, Cerúleo também tem se mostrado um tanto ridículo. Os seus acertos são um pouco só melhor do que o proferido pela Sociedade Torre de Vigia, porque em 1972 ele afirmou que Deus havia dito que em breve os Estados Unidos da América testemunhariam um grande avivamento. Só que já fazem quase 40 anos e isso ainda não aconteceu. Já em 1991, o Espírito Santo falou para Cerúleo que por volta do ano 2000 o mundo seria alcançado pelo Evangelho. Só que ainda não vimos isso acontecer, já estando, em 2017. Que belo profeta de Deus que ele está saindo. Ele também disse na igreja que Deus havia dito para ele falar na sua igreja essas palavras: entregai a mim as vossas carteiras, diz Deus, e deixai-me ser o senhor do vosso dinheiro. Sim, sede desobediente à minha voz. Essas são algumas das heresias que este homem tem dito por aí. Talvez por isso
que a Bíblia diz que não podemos crer em todo espírito, mas que devemos provar se o espírito é de Deus ou não. John Azevini disse certa vez que estava seguindo os passos de Jesus, e por isso ele dirigia um Rolls Royce. Veja o que ele diz sobre a viúva de 2 Reis 4, versículo 1 ao 7. Quando ela foi até Eliseu para solicitar ajuda para a sua vultosa dívida, a primeira coisa que o profeta pediu foi uma declaração financeira da vida dela. Ela só foi abençoada após confiar no profeta e declarar realmente o que ela tinha. Mas graças a Deus, diz ele, aquela viúva foi capaz de confiar em seu homem de Deus e pôde ser abençoada a ponto de pagar sua dívida, além de garantir a sua aposentadoria para toda a vida. Agora veja o que é a distorção da palavra de Deus. Tudo para que os incautos façam o mesmo, sabendo que são realmente diante de um homem de Deus de verdade. John Avazini vai mais longe ainda nas suas heresias, pois veja o que ele diz de Jesus. Jesus tinha uma ótima casa, uma grande casa, grande o bastante para que houvesse companhia à noite com ele. Na casa, deixe-me mostrar a vocês, a casa dele, aliás, ele também manuseava dinheiro grande, pois tinha um tesoureiro, e só tem tesoureiro quem tem muito dinheiro. E a prova disso é que seu tesoureiro era um ladrão. Ora, não me venha dizer que um ministério que se dá ao luxo de sustentar um tesoureiro ladrão movimenta apenas alguns centavos, pois era preciso muito dinheiro para obter aquele ministério, a ponto de Judas se deixar subverter. Não me diga que se houvesse apenas 3 laranjas lá, Judas ia se deixar subverter. John Avazini também declara que Jesus usava roupas de marca, ou como a conhecemos no passado, roupas de corte especial, sem costura. Não era qualquer roupa. Só quem tinha dinheiro podia usar esse tipo de roupa. Ora, não foi por acaso que lhe tiraram as roupas, pois eram roupas que só os reis e negociantes abastados estavam acostumados a usar. E tem mais uma coisa que ele diz, para encerrar, né? Tem muitas coisas, mas no outro dia, numa palestra na sua igreja, vamos dar todos os detalhes. Ele diz ainda, vocês não pensam que os apóstolos andavam sem dinheiro. Pensam. O fato é que eles tinham dinheiro e só posso agradecer a Deus, porque descobri isso. Paulo era outro que tinha muito dinheiro, a ponto dos oficiais do governo tentarem subornar ele em troca de sua liberdade. Ou você acha que se ele não tivesse dinheiro, alguém iria querer suborná-lo? Existe com toda certeza muitas outras heresias. Mas concluímos dizendo que esses homens são manchas em vossas